Salve Maria Santíssima, tudo bem? E aí, segundão, bora lá? A gente vai agora para a correção e para o bate-papo das aulas de junho, tá bom? Em junho foi um pouco diferenciado, tá? E aí, antes da gente falar de junho, a gente vai fazer um feedback aí, um bate-papo rapidinho sobre a aula do mês passado. Então, mês passado a gente falou basicamente sobre as dificuldades aí de cada deficiência, tá? É a visual, a auditiva e a motora com a paraplegia. E aí eu pedi para vocês somente descrever um jogo, uma brincadeira que vocês achavam que se enquadrasse. Lembrando, para eu conseguir descrever, eu precisava vivenciar para eu saber se isso realmente ia dar certo ou não. Ah, escrevi sem vivenciar, sem ter nem ideia. Com certeza não saiu da forma com que deveria, tá bom? Então vivenciem, vão para a prática, façam e só assim a gente vai conseguir se organizar dessa maneira aí para dar o pontapé inicial, beleza? E aí a gente veio com esse conteúdo, com tudo isso bonitinho e a partir de agora a gente vai conversar ainda sobre esses 3 públicos, só que agora a gente vai falar de metodologia. E aí, o que vem a ser a metodologia? Então eu mandei um texto para vocês, tudo bonitinho, então a gente vai dar uma clareada na memória. Então a gente vai ver que a metodologia vai ser o caminho percorrido para ensinar. Então, normalmente ele vai vindo mais básico para o mais complexo. Então eu vou vendo as dificuldades e vou evoluindo passo a passo, gradativamente. Então a metodologia vai ser qual a estratégia adotada para conseguir ensinar passo a passo o que eu quero transmitir para o público específico que eu quero atingir, tá bom? Então é isso que a gente vai falar por metodologia, neste caso, nesta aula, falando desse conteúdo especificamente. E aí eu pedi para vocês virem com uma atividade. Então, descrever agora a metodologia, e aí eu tinha públicos específicos e eu tinha idades específicas, beleza? Faz uma reflexão aí e aí a gente já volta. Pessoal, só dando continuidade, então o que eu pedi para vocês exatamente foi, tá? Partindo das atividades já descritas no mês anterior, vamos agora organizar em 3 etapas o processo metodológico de ensino, contemplando cada público e modalidade específica. Como sugestão, aí eu dei um exemplo aqui para o deficiente visual, a primeira metodologia pode estar relacionada à noção espacial, como quadra, tabuleiro, folha, etc. A segunda etapa, aptidão com objetos e possíveis deslocamentos, finalizando com a prática da atividade como encerramento e a parte final, tá bom? Vamos lá devagarzinho. A primeira parte que eu disse para vocês na metodologia tinha relação com o tabuleiro, então no caso aqui eu escolhi mais fácil para fazer deficiência visual, tá bom? Então, com a deficiência visual, eu vou trabalhar com o tabuleiro já apresentado anteriormente para vocês. E aí, a partir de agora, eu vou organizar, tá bom? Então, na primeira parte, lembra, era a apresentação do espaço, do material em si. Então, aqui, eu vou literalmente apresentar o tabuleiro. Eu vou deixar ele tocar, ele vivenciar. Se eu puder dar algumas coordenadas, falar para ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu conseguir falar para ele, ó, é um tabuleiro de 8 por 8. Tenta conferir. Primeira coisa que ele vai fazer, vai tatear, achou o tabuleiro. Então ele vai contar, ele vai diferenciar. Opa, aqui é áspero, aqui é liso. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conseguiu entender? Ele vai me dar um positivo. Consegui. E aí para frente também são 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também são 8.
ok? E aí, a primeira etapa seria, vamos dizer que apresentar o tabuleiro para ele. Então, apresentei. Thiago, eu vou apresentar só o tabuleiro? Não, eu posso apresentar também as peças. Então, eu tenho aqui algumas peças distintas que eu vou deixar para ele utilizar, tá? Para ele, não vai importar a cor, se essa é preta, essa é branca, essa é preta, não. Para ele o que vai importar é o formato, tá bom? Então ele vai olhar lá, vai falar, opa, essas três têm uma textura semelhante e totalmente diferente da textura dessas três, tá ok? E aí eu vou falar para ele, ó, a partir de agora você só vai poder usar as casas ásperas. Então todo quadradinho áspero é onde você pode usar. O quadradinho que não é áspero, que é liso, você não pode usar. E aí eu vou gradativamente pedindo para ele. Pega as peças, aí ele vai pegar. Coloca no quadradinho que é áspero. Aí ele vai vir aqui e vai tatear. Opa, esse aqui não é. Ah, esse aqui é áspero. Aí ele vai colocar. Esse aqui não é. Ah, do lado eu tenho um quadradinho áspero. Esse aqui não é. Esse aqui, áspero, tá bom? E assim, gradativamente, ele vai se organizar. E aí, essa é a segunda etapa. Então, tá, ainda primeiro organizei tudo isso, primeira etapa, tá? Apresentei o tabuleiro, apresentei as peças. E aí, ele tá literalmente aprendendo a posicionar. Ele ainda está conhecendo o espaço físico do tabuleiro, tá bom? Num segundo momento, na segunda parte da metodologia, eu vou ensiná-lo a movimentar as peças, tá? Como? Então eu vou falar para ele, ó, lembra que você só pode usar a casinha áspera? Lembra? Então, posiciona a sua mão em cima da peça, ele vai vir e vai posicionar. Onde você tem peça áspera? Aí ele vai falar para o lado não, para o outro não, para frente não. Aí ele vai falar, opa, aqui eu tenho um espaço que está áspero. E aí eu vou falar, é do lado do que você está? Ele tateando ou com uma mão ou com as duas mãos, ele vai ver que está ligado, que tem uma ligação entre eles. E aí ele vai falar, posso transpor a peça? Pode. E aí ele coloca essa peça para a lateral. Tá bom? Aí eu vou pedir para ele, sabe aquela peça do lado? Aí ele vai tatear. Coloca a peça na diagonal, na mesma posição. Se precisar, eu vou ensiná-lo o que é diagonal. Vou ensinar que isso é para frente, isso é para o lado, para o outro lado, e vou ensinar que entre frente e lado eu tenho a diagonal, tá bom? E aí eu vou orientá-lo, tá? Diagonal à direita, Elian, esse lado é o direito. E aí eu vou falar, movimenta essa peça no mesmo sentido que você movimentou a outra. A outra foi para a direita, essa também. E aí ele vai lá e vai tentar. Ok, conseguiu. Sabe aquela terceira peça? Ele vai procurar. Movimenta para o lado oposto. E aí ele vai, agora ele já sabe que é na diagonal, ele vai movimentar para o lado oposto. Tudo bem? Nessa segunda fase também, eu posso apresentar para eles o impedimento de uma casa, tá bom? Então eu vou falar para ele, ó, vou posicionar aqui, sempre ao lado de todas elas, tá bom? E aí eu vou falar para ele, ó, só dei uma opção para ele sair, que é essa peça aqui, tá bom? Essa preta tá bloqueado, essa branca tá bloqueado, essa aqui está bloqueada para a direita, ele só vai conseguir sair para a esquerda, diagonal esquerda, tá? Exatamente aqui. E aí eu vou pedir para ele, vou falar, ó, tem a peça, localiza suas peças. Ele vai localizar as três peças dele, tá bom? Procura diagonal que não esteja ocupado, porque agora eu vou começar a ensinar ele que pode estar ocupada. Aí ele vai olhar, para cá não tem diagonal, para cá... Ele, opa, tem alguma coisa. Eu vou perguntar, é sua peça? Não, essa aqui não é minha, porque ó, a textura é diferente. E a outra? Aí ele vai localizar, opa, achou outra peça dele. Aí essa aqui tem duas opções. Diagonal para cá, ele vai falar, opa, tem alguma coisa que não é minha peça.
para o outro lado. Tem outra que não é minha peça. Dá para movimentar? Eu vou ensiná-lo que não, que está ocupada, tá bom? Depois disso, terceiro lado aqui, terceira peça. Mesma coisa, ele vai tatear, opa, bateu. É sua peça? Ele vai falar sim ou não. Pelo tato ele vai saber que não. E aí ele vai tatear o outro lado. Aí ele vai falar, opa, esse lado aqui não tem nada. Eu vou falar, então movimenta essa peça para lá. E aí ele vai movimentando a peça gradativamente, tá bom? Chegou nessa situação, eu posso ensiná-lo também num segundo momento a capturar, tá bom? Então, ó, diagonal, tem uma peça, tá? A minha, a outra. Se na outra diagonal estiver livre, tá? Aí ele vai olhar aqui, opa, tá livre. Pode capturar. Como que é isso? Passa por cima e tira a peça do adversário. Tudo bem? Então aí eu vou ensinando ele gradativamente, devagar, a capturar a peça do adversário. Tá bom? E aí quando chega aqui, ó, tem a dele, a do adversário. Opa, não está livre essa casinha. Dá para fazer o movimento? Não, senão a pedra dele vai bater na pedra dele. Então essa aqui ele sabe que não pode. Porém, se eu tenho outro deficiente lá do outro lado, ele vai capturar nessa diagonal e vai tirar a peça. Tudo bem? Essa seria a segunda etapa, a nossa segunda fase da metodologia. Então, recapitulando. A primeira eu apresentei o tabuleiro. Ainda na primeira fase eu apresentei as peças, para ele saber o que é. Pedi para ele posicionar as peças no tabuleiro. Ok? Na segunda fase, ele posicionou e ele está aprendendo a movimentar as peças pelo tabuleiro. É um processo gradativo, é devagar, tá bom? Ainda na segunda fase, eu ensinei ele o processo de diagonal, diagonal e diagonal livre. E aí, capturou a peça do adversário. Tudo bem? E aí, na última fase, eu vou literalmente posicionar todas as peças e vou orientá-lo sobre como jogar propriamente dito, tá bom? E aí ele vai executar as ações de jogo como se tivesse organizado, tá? Eu não sei se dá para ver, na verdade, nessa aqui, ó, dá para ver o quê? Que essa parte mais lisa, ela tem como se fosse um alto relevo, tá? Para evitar que a peça escorra, deslize, tá bom? Então ela é mais alta, esse pedacinho de EVA aqui, ele é mais alto, tá? Ó, aqui dá para ver propriamente dito, ó, o EVA é mais alto, evitando que a peça escorra de uma lateral para outra, tá bom? Qualquer dúvida sobre adaptação, me avise. Essa aqui foi a adaptação que eu fiz agora para vocês, para a gente falar do deficiente visual, tá bom? Se fosse do auditivo, ia ter que estimular uma outra coisa que trabalhasse essa parte auditiva dele, tá? Então, estímulos visuais, alguma coisa do gênero. Se fosse a parte de paraplegia, a parte motora, ia ter que trabalhar, sei lá, cadeira de roda, um vôlei adaptado, uma corrida, tudo bem? Seja no chão da quadra, com um saco de estopa, sei lá, cadeira de rodas, tá? Eu ia ter que improvisar e criar alguma coisa, beleza? Então, essa aqui finalizando aí esse nosso processo da aula de hoje. Qualquer dúvida, manda e-mail que a gente vai se falando, beleza? Até mais!